A mansão sempre parecia mais silenciosa depois das 8 da noite. Não era o silêncio de paz, mas aquele silêncio pesado de quem engole o choro para não incomodar. Joana sabia disso enquanto ajeitava um dos trigêmeos no colo, no quarto de bebê. O pequeno Henrique respirava pesado, ainda com os olhos úmidos. Ao lado, em outro berço, Lucas chupava o dedo num esforço próprio de se acalmar. Gabriel, o terceiro, olhava para o teto como se buscasse um rosto que já não estava mais lá. "Tá tudo bem, meus amores. A mamãe tá olhando vocês lá de cima", sussurrava Joana com a voz baixa, quase como uma prece. Por trás daquela mansão impecável, com mármores claros e obras de arte caríssimas, havia um luto mal cicatrizado. A mãe dos meninos, Clara, tinha partido no parto. Desde aquele dia, a casa nunca mais foi a mesma. Ricardo, o pai, mergulhou no trabalho como quem foge de um incêndio interno. Chegava tarde, evitava o quarto do casal, evitava fotos, evitava lembrar. Quem segurou tudo foi Joana. Era ela quem acordava de madrugada, quem reconhecia o choro de cada um, quem sabia qual deles precisava de colo, qual precisava de música e qual só precisava sentir um coração batendo perto. Do lado de fora daquele quarto calmo, porém, outra presença circulava. Monique, a noiva de Ricardo, salto ecoando no piso frio, perfume caro, sorriso ensaiado. Ela parou pela porta entreaberta, observando Joana com os bebês. Por dentro, o incômodo queimava. Essas crianças, sempre chorando, sempre demandando, pensou, enquanto o rosto mantinha uma expressão neutra. Lá embaixo, o portão eletrônico se abriu. O carro de Ricardo entrou na garagem. E como se obedecessem a um roteiro, Monique imediatamente endireitou a postura, suavizou o rosto e ajeitou o cabelo, pronta para ser, mais uma vez, a noiva perfeita na frente do viúvo, e a estranha impaciente pelas costas dos trigêmeos. Na manhã seguinte, o sol mal tinha tocado as cortinas e os trigêmeos já choravam no berçário. Joana os embalava com a paciência de quem há meses era o único porto seguro daqueles meninos. O corpo dela cansado, mas a alma sempre disponível. Monique entrou no quarto sem bater, com uma careta impaciente ao ouvir o choro. "De novo isso", murmurou, apenas alto o suficiente para Joana ouvir. "Você não consegue controlar 3 bebês?" Joana respirou fundo. Sabia que responder só pioraria. "Eles só precisam de um pouco de colo. É normal essa hora." Monique soltou uma risada curta, afiada. "Normal? Cansativo, isso sim. Se você tivesse mais competência, talvez Ricardo confiasse mais em deixar as crianças comigo." O comentário entrou como espinho. Joana sentiu o peito apertar, mas continuou embalando os meninos. Mais tarde, na cozinha, Monique encontrou a governanta e o motorista. Fez questão de falar alto. "Não entendo como Ricardo ainda mantém aquela babá. Vive cansada, vive com cara de vítima, mal sabe cuidar de si, quem dirá de 3 bebês." A governanta, desconfortável, baixou os olhos. O motorista apenas assentiu, sem coragem de discordar da futura dona da casa. Aquelas palavras iam se espalhando como veneno, silenciosamente. Quando Ricardo desceu para o café, Monique mudou o tom como quem aciona um interruptor. "Amor, estou preocupada. Joana anda tão atrapalhada. Hoje mesmo deixou um dos bebês chorando por minutos. Acho que devemos conversar sobre substituí-la. Pelo bem das crianças, claro." Ricardo franziu o senho, exausto, tentando ligar os pontos. "Eu não sei. Joana sempre cuidou bem deles." Monique tocou o braço dele, suave, calculada. Às vezes, quem parece dedicado é justamente quem não quer ser descoberto. Joana, que escutou parte da conversa da porta, sentiu o chão sumir. E ali começou a queda lenta, mas certeira, que Monique preparava. E o pior ainda estava por vir. A tempestade caiu de vez numa tarde cinzenta,
quando os trigêmeos estavam irritadiços, chorosos, sentindo o cansaço que pairava sobre a casa inteira. Joana andava de um lado para o outro, tentando equilibrar tudo: mamadeiras, fraldas, consolo, o rosto tenso, mas o olhar sempre doce para os meninos. Monique observava da porta, braços cruzados, expressão dura. "Inacreditável", murmurou. "Parece que você faz questão de deixá-los nervosos." Joana virou-se, surpresa pela acusação. "Eles só estão cansados. É normal para a idade?" "Não, Joana. Normal seria você saber controlá-los." Monique deu um passo à frente. "Já percebi que está além do seu limite e está colocando as crianças em risco." A frase caiu como golpe. Joana sentiu o ar sumir dos pulmões. "Eu jamais... Você sabe que eu jamais faria algo que prejudicasse eles." Mas Monique já tinha a próxima cena planejada. Ela saiu do quarto e, minutos depois, voltou acompanhada de Ricardo, que chegara mais cedo naquele dia, esgotado, mandíbula tensa, olhos vermelhos de noites mal dormidas. "Amor, olha isso", disse Monique, apontando para o caos normal de um fim de tarde com 3 bebês. "Eu te disse. Ela não dá mais conta. Está fora de controle." Ricardo olhou para Joana. Ele a amava como funcionária, confiava nela, mas também estava vulnerável, frágil, e Monique sabia explorá-lo. "Joana, talvez seja melhor você tirar uns dias de folga. Você está exausta." Ele não a olhou nos olhos quando disse exaurida, como se confirmasse as mentiras que vinha ouvindo. A palavra folga soou como sentença. Joana sentiu o orgulho ferido, o chão se abrindo. Ela que dera a vida por aqueles meninos, agora era tratada como ameaça. "Ricardo, por favor, eu não abandonei vocês nem por um segundo." Ela sussurrou com a voz trêmula. Isso é injusto." Monique cruzou o braço, satisfeita com a submissão temporária da babá. "Joana, por favor, a casa precisa de paz." Ricardo suspirou sem perceber que destruía a única pessoa que realmente sustentava aquela família. "Só uns dias, por favor." E assim, com o coração esmagado, Joana desceu as escadas da mansão. A cada passo, sentia-se menor, menos vista, menos necessária. O som do choro dos trigêmeos ecoava atrás dela, como se soubessem que estavam perdendo o colo que os ensinara a respirar no mundo. Mas no fundo daquela dor havia algo silencioso, um fio de verdade que estava prestes a romper as paredes daquela casa. E quando rompesse, nada, absolutamente nada, seria como antes. Os 2 dias seguintes foram de um silêncio estranho na mansão. Sem Joana, os trigêmeos choravam mais, dormiam menos, e Monique caminhava de um lado para o outro com o semblante irritado, cada vez mais impaciente com a energia que dizia querer domar, mas que, na verdade, detestava encarar. Ricardo tentava ajudar, mas o trabalho o engolia. Ele alternava ligações tensas, relatórios atrasados e crises na empresa. E sempre que entrava em algum cômodo onde os bebês choravam, via Monique forçar um sorriso e dizer: "Tá tudo sob controle, amor. Só estão manhosos." Mas a casa parecia reagir à ausência de Joana. O caos aumentava, a irritação de Monique transbordava, e Ricardo, esgotado, começava, ainda que sem admitir, a sentir falta da serenidade que Joana trazia aos meninos. Na terceira noite, algo quebrou a rotina ensaiada. Ricardo voltara mais cedo e ouviu do corredor um grito abafado vindo do berçário. O som não era de desespero infantil, era de impaciência adulta. Ele se aproximou devagar, instintivamente. A porta estava entreaberta, e então ele viu Monique, com o rosto contraído, balançando Henrique de maneira brusca, não violenta, mas ríspida, irritada, como se segurasse um peso indesejado. "Pelo amor de Deus, para de chorar!" Ela sibilou, os dentes cerrados. "Seus irmãos estão dormindo. Você é o piorzinho, sabia? Sempre chorando, sempre grudado. É insuportável." O bebê gritou mais alto,
um choro de medo, não de fome. Lucas e Gabriel começaram a acordar inquietos. Monique bufou, revirou os olhos, colocou Henrique no berço com pouca delicadeza. Vocês três vão me enlouquecer. Se depender de mim, nunca mais saem desse quarto. Ricardo ficou paralisado atrás da porta. O choque veio como um golpe seco no estômago. A mandíbula dele travou. O coração disparou. Cada palavra de Monique soava como faca cortando o pouco de paz que ainda restava naquela casa. E antes que ele pudesse reagir, alguém entrou no quarto. Joana. Ela havia voltado para trazer algumas roupinhas que ficaram na lavanderia, um pretexto que escondia sua saudade dos meninos. Assim que ouviu o choro, correu para o berçário sem pensar. Ela ignorou Monique, ignorou o clima, foi direto aos bebês. Ajoelhou-se, pegou Henrique no colo com delicadeza, encostou-o ao peito. Shhh, a titia tá aqui, tá tudo bem. Sussurrou, e o bebê, como se reconhecesse um coração familiar, foi se acalmando imediatamente. Ricardo viu aquilo, viu a diferença brutal. Os bebês não a amavam como funcionária, amavam como porto seguro, como família. Monique, ao perceber a presença dele do lado de fora, empalideceu. O perfume caro já não mascarava o medo que começou a subir de dentro dela. Ricardo entrou. Calado, olhar fixo nela. Joana ainda não sabia que estava no centro do furacão. Mas Monique sabia, e o pânico começou a tomar forma no rosto dela, porque naquele instante, o poder na casa finalmente começava a mudar de mãos. O silêncio que tomou o berçário após a entrada de Ricardo não era apenas silêncio, era uma sentença suspensa no ar. Monique sentiu o corpo inteiro gelar. O rosto ficou lívido, como se todo o sangue tivesse fugido dela numa fração de segundo. A coluna perdeu a firmeza. Os ombros desceram involuntariamente, denunciando um medo que nenhuma pose elegante poderia esconder. Ricardo fechou a porta atrás de si, devagar, sem levantar a voz. E isso, para Monique, foi pior do que qualquer grito. "Repete!" disse ele, a voz baixa, firme. "Repete o que você acabou de dizer para o meu filho." Monique tentou falar, mas a garganta travou. Ricardo, você entendeu errado. Eles estavam... A voz falhava, quebrando em gaguejos. As mãos tremeram tanto que ela escondeu os dedos atrás do corpo. O suor frio brotou na nuca e começou a escorrer pela coluna, um arrepio involuntário de pânico. Ricardo deu um passo à frente. O olhar dele queimava, mas não era raiva explosiva, era a devastação de um pai acordando tarde demais. "Eu ouvi, Monique, eu vi." Ela cambaleou para trás. O salto vacilou. Eu estava só cansada. Você sabe, as crianças choram muito. Joana não estava aqui, então tudo ficou difícil. Joana, ainda com Henrique no colo, sentiu o coração apertar. Ela não queria testemunhar aquilo, mas não ousou se mexer. Lucas e Gabriel, no berço, olhavam para ela com olhos úmidos, como se instintivamente buscassem sua calma. Ricardo apontou para os bebês. "Difícil para você? Eles têm meses de vida. Eles não perderam uma noiva. Eles perderam uma mãe." Monique recuou mais um passo. O rosto estava cinzento, quase doentio. Os lábios começaram a tremer. "Ricardo, amor, eu só estava tentando ajudar. Queria ser uma boa mãe para eles." "Mãe," Ricardo repetiu, incrédulo. "Uma mãe não diz que um bebê é insuportável. Uma mãe não balança uma criança com irritação. Uma mãe não fecha portas para esconder o que realmente sente." Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Apenas um soluço seco, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro dela. "E enquanto você fingia," continuou Ricardo, "quem cuidava deles de verdade era ela." Ele olhou para Joana e, pela primeira vez em meses, seus olhos não fugiram da verdade. Monique apertou as mãos com tanta força que os dedos ficaram brancos.
Você não pode. Não pode acreditar nela contra mim. Eu sou a sua futura esposa. Era, disse Ricardo. A palavra caiu no chão como pedra. Monique perdeu as forças nas pernas. O corpo vacilou e ela precisou apoiar a mão na cômoda para não cair. O suor escorria pela testa. Uma gota caiu no piso frio. Ela arfava, como se tivesse corrido quilômetros. Ricardo abriu a porta. Pegue suas coisas. Agora. Ela tentou protestar, mas apenas um gemido saiu. A maquiagem impecável já não escondia o medo. Nem a postura elegante escondia o desespero. Era como assistir a uma máscara se derreter diante da luz crua da verdade. Monique saiu do quarto andando em passos trôpegos, como se cada movimento fosse pesado demais. A governanta e o motorista a viram descendo a escada, pálida, suando, gaguejando explicações desconexas. Ambos entenderam sem que ninguém precisasse dizer. A farsa tinha acabado. Ricardo voltou-se para Joana. O rosto dele estava devastado, arrependido, desarmado. E a resolução, a verdadeira cura daquela casa, estava prestes a começar. A saída de Monique da mansão não foi discreta. Seu salto ainda ecoava pelo mármore, mas agora não tinha elegância. Tinha pressa, desespero. A cada degrau, ela tropeçava no próprio nervosismo, limpando com o dorso da mão o suor frio que escorria pelo rosto. Lá fora, enquanto o motorista abria o portão, ela tentava recuperar a dignidade, mas a voz embargada a atraía quando murmurou: "Isso é um mal-entendido. Ele vai perceber, ele vai me ligar." Mas ninguém respondeu, e o portão fechou atrás dela como um ponto final definitivo. Dentro da casa, Ricardo ficou parado por alguns segundos, respirando fundo, sentindo o peso de meses de cegueira emocional. O rosto estava cansado, mas havia ali uma lucidez nova, dolorosa, porém necessária. Ele subiu até o berçário. Joana terminava de cobrir Lucas com um cobertorzinho azul, enquanto Henrique dormia em seu ombro. Gabriel, ainda inquieto, segurava o dedo dela com força, como se não quisesse perdê-la de novo. Ricardo ficou na porta. A voz, quando saiu, era baixa, quebrada. "Joana, eu preciso te pedir perdão." Ela virou-se devagar, surpresa pelo tom. Ele continuou: "Eu deixei você carregar tudo sozinha. A dor, a rotina, o peso, e ainda duvidei de você. Não enxerguei o que estava acontecendo dentro da minha própria casa." Joana sentiu os olhos arderem, mas respirou fundo. "O importante sempre foram eles, Ricardo. Não eu. Os meninos, eles precisam de paz, presença, carinho. É só isso que importa." Ele se aproximou, colocando a mão sobre a grade do berço. "Eu quero aprender. Quero ser o pai que eles merecem. Não dá mais para fugir." Os bebês, como se percebessem a mudança, se acalmaram aos poucos. O choro virou suspiro. O quarto pareceu respirar com eles. E ali, naquele instante silencioso, a mansão que antes parecia fria começou a recuperar algo que há muito perdera: um lar. Apenas faltava a última peça, a lição que encerraria essa história. Os dias seguintes foram de reconstrução, lenta, cuidadosa, quase ritual. Ricardo passou a acordar cedo, aprender a segurar os meninos, preparar mamadeiras, entender cada chorinho. No começo, suas mãos tremiam. Depois, ganharam firmeza, afeto, intenção. Joana o guiava com paciência serena, sem impor, sem julgar, apenas mostrando que amor verdadeiro é feito de presença, não de aparência. A mansão mudou. As portas antes fechadas agora permaneciam abertas. O corredor, antes silencioso demais, enchia-se de risadinhas, de passos apressados de Ricardo, de cantigas que Joana cantarolava enquanto embalava os trigêmeos. O ar já não pesava, fluía. Ricardo nunca mais mencionou Monique, não por vingança, mas por compreensão.
Quem constrói amor com máscara nunca sustenta o peso da verdade. Ela enfrentou as consequências de suas escolhas e, longe dali, teve de encarar o próprio reflexo sem plateia. Um ano depois, numa tarde tranquila, Ricardo observava Joana brincando com os meninos no jardim. Ele sorriu, emocionado, percebendo algo simples e profundo. Família não é sobre quem ocupa espaço na foto, é sobre quem ocupa espaço no coração. E a lição final se impôs sozinha, clara como a luz do sol. Respeito não se finge, cuidado não se improvisa, amor não se performa, se prova dia após dia. Se essa história te tocou e te fez lembrar da importância de proteger quem não pode se defender, deixa seu like, compartilha essa mensagem e comenta aqui embaixo. Você já viu alguém revelar seu verdadeiro caráter quando achava que ninguém estava olhando?